Carla Zambelli zomba de Nicolas Ferreira e toma a voz de prisão do STF. A tensão na Câmara dos Deputados atingiu níveis sem precedentes naquela manhã de quarta-feira. O plenário, geralmente marcado por discussões acaloradas mas controladas, transformou-se no palco de um dos maiores confrontos políticos já testemunhados pela República Brasileira. Tudo começou quando a deputada Carla Zambelli pediu a palavra para comentar o projeto de lei apresentado pelo jovem deputado Nicolas Ferreira, que propunha mudanças significativas no sistema de transparência dos gastos do Judiciário. A sessão estava sendo transmitida ao vivo por todos os canais de televisão e plataformas digitais, com milhões de brasileiros acompanhando o que parecia ser apenas mais um debate legislativo. Ninguém poderia prever que aquele dia entraria para a história do país. "Peço a palavra, senhor presidente", disse Zambelli, sua voz ecoando pelos alto-falantes do plenário. O presidente da Câmara assentiu, concedendo-lhe os 5 minutos regimentais. Zambelli ajustou o microfone e, com um sorriso irônico nos lábios, começou o que parecia ser um comentário sobre o projeto, mas rapidamente se transformou em um ataque pessoal. É impressionante como alguns novatos na política acreditam que podem revolucionar instituições centenárias com propostas ingênuas, começou ela, olhando diretamente para Nicolas. O colega Nicolas Ferreira, com todo o seu entusiasmo juvenil e seus milhões de seguidores nas redes sociais, parece acreditar que um projeto de lei mal formulado pode resolver problemas estruturais do judiciário brasileiro. As câmeras imediatamente focaram no rosto de Nicolas, que mantinha uma expressão serena, aparentemente inabalável diante da provocação. Zambelli continuou, seu tom cada vez mais ácido. Talvez se o nobre deputado dedicasse mais tempo estudando a Constituição e menos tempo gravando vídeos para seus fãs adolescentes, entenderia que sua proposta não apenas é inviável, mas potencialmente inconstitucional. Murmúrios percorreram o plenário. Alguns deputados trocaram olhares desconfortáveis, enquanto outros sorriam discretamente. A tensão era palpável. "Mas entendo a estratégia", prosseguiu Zambelli, gesticulando teatralmente. "É muito mais fácil ganhar likes atacando o Supremo Tribunal Federal do que realmente apresentar soluções viáveis. O populismo digital é a nova moda entre certos políticos que confundem seguidores com conhecimento jurídico." Nesse momento, o presidente da Câmara interveio, lembrando Zambelli que deveria se ater ao mérito do projeto e evitar ataques pessoais. Ela acenou com desdém e continuou. "O mérito é justamente o que falta neste projeto, senhor presidente. E o que me preocupa é ver como jovens políticos estão mais interessados em criar espetáculos midiáticos do que em contribuir seriamente para o avanço do país." O deputado Nicolas, com todo respeito à sua juventude, ainda não entendeu que política não é um reality show. Os olhares se voltaram novamente para Nicolas, que permanecia calmo, anotando algo em um pequeno caderno. Sua tranquilidade parecia desestabilizar ainda mais Zambelli, que elevou o tom. "Não entendo por que o silêncio do colega. Talvez esteja ocupado preparando seu próximo vídeo viral, ou talvez não tenha argumentos para defender uma proposta que claramente não passou pelo crivo de uma assessoria jurídica competente." Foi então que Nicolas finalmente pediu a palavra. O presidente da Câmara, percebendo a oportunidade de equilibrar o debate, imediatamente concedeu-lhe direito de resposta. Nicolas levantou-se lentamente, ajustou seu terno azul marinho e caminhou até o microfone com uma calma desconcertante. O plenário silenciou completamente. "Agradeço à deputada Zambelli pelos comentários", começou ele, com um tom respeitoso que contrastava com a agressividade anterior. "É sempre enriquecedor receber feedback sobre nossas propostas, mesmo quando vêm carregados de ironias e tentativas de diminuição." Sua voz era firme, mas controlada. Nicolas então pegou uma pasta que trazia consigo e a abriu. "Antes de abordar os ataques pessoais, gostaria de esclarecer alguns pontos técnicos do projeto que talvez a nobre colega não tenha tido tempo de analisar adequadamente." Ele então começou a detalhar meticulosamente cada artigo da proposta, citando jurisprudências, casos internacionais e pareceres de especialistas em direito constitucional
que davam sustentação à viabilidade do projeto. A cada ponto técnico esclarecido, era visível o desconforto crescente no rosto de Zambelli. Quanto à constitucionalidade que a deputada questiona, continuou Nicholas, tenho aqui o parecer de 3 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que não apenas endossam a legalidade da proposta, mas a consideram um avanço necessário para a transparência institucional. Nicholas fez uma pausa e olhou diretamente para Zambelli. E sim, deputada, acredito que o Judiciário, assim como todos os poderes da República, deve prestar contas aos cidadãos brasileiros, não por populismo, mas por uma convicção profunda no princípio republicano de que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. O plenário, antes dividido, agora observava com atenção redobrada. Nicholas continuou, sua voz ganhando intensidade sem perder a compostura. A deputada mencionou minha presença nas redes sociais como se fosse algo depreciativo. Vejo isso de forma diferente. Utilizo as plataformas digitais para prestar contas diretamente aos brasileiros que me elegeram, sem intermediários, sem filtros. Se isso incomoda, talvez devêssemos refletir sobre quem realmente está desconectado da população. Nisso, ele olhou para a galeria do plenário, onde cidadãos comuns acompanhavam a sessão. Política não é um reality show, concordo plenamente. É algo muito mais sério. É sobre representar verdadeiramente as pessoas que depositaram sua confiança em nós através do voto. E isso inclui questionar instituições quando necessário, propor mudanças quando pertinente e, sim, comunicar-se diretamente com o povo brasileiro usando as ferramentas disponíveis no século XXI. Zambelli, visivelmente desconfortável, tentou interromper, mas o presidente da Câmara negou, lembrando que Nicholas estava em seu direito de resposta. O jovem deputado, então, fez um movimento surpreendente. E já que estamos falando de transparência e responsabilidade, gostaria de trazer à atenção desta casa um assunto que pode explicar certa hostilidade em relação ao meu projeto. Nicholas então retirou de sua pasta um conjunto de documentos. Tenho aqui registros de uma série de encontros privados entre a deputada Zambelli e o ministro Alexandre de Moraes, ocorridos nas 2 semanas que antecederam este debate. Encontros que, curiosamente, não constam nas agendas oficiais de nenhum dos dois. Um burburinho instantâneo percorreu o plenário. Jornalistas presentes começaram a fotografar freneticamente e a enviar mensagens. Não estou sugerindo qualquer ilegalidade, continuou Nicholas com um tom cauteloso. Apenas observo que é no mínimo curioso que após esses encontros não registrados, a deputada venha a público atacar com tanta veemência um projeto de transparência judicial, usando inclusive argumentos que parecem ecoar posicionamentos recentes do ministro em questão. Zambelli levantou-se abruptamente, seu rosto agora vermelho de indignação. Isso é uma calúnia absurda. Exijo direito de resposta imediato. O presidente da Câmara, percebendo a gravidade da situação, concedeu-lhe a palavra. Visivelmente alterada, Zambelli aproximou-se do microfone. O deputado está insinuando conluio entre mim e um ministro do Supremo? Isso é uma acusação gravíssima, sem qualquer fundamento. Exijo que retire o que disse e apresente provas ou sofrerá as consequências jurídicas de suas palavras irresponsáveis. Nicholas permaneceu calmo. Não fiz nenhuma acusação, deputada. Apenas apresentei fatos verificáveis. As datas, horários e locais desses encontros estão documentados aqui. Se não houve nada impróprio, por que não constam nas agendas oficiais? Foi então que o debate tomou um rumo inesperado. Zambelli, perdendo completamente a compostura, gritou para o plenário. Isso é uma armação. Este moleque está tentando me difamar com documentos forjados. Ele não passa de um fantoche manipulado. Por interesses obscuros contra o Supremo. Nicholas ergueu as sobrancelhas, surpreso com a intensidade da reação. Deputada, em nenhum momento questionei a legitimidade do Supremo Tribunal Federal como instituição. Apenas defendo maior transparência em seus gastos, algo que beneficia a própria credibilidade da Corte. O clima no plenário ficava cada vez mais tenso. Foi quando o celular de Nicholas vibrou. Ele olhou discretamente para a tela
e após ler uma mensagem, seu semblante mudou subtilmente. Pediu novamente a palavra. Senhor presidente, recebi agora uma informação que preciso compartilhar com esta casa, dada a gravidade do momento. O presidente, intrigado, concedeu-lhe mais 2 minutos. Acabo de ser informado que o ministro Alexandre de Moraes emitiu há poucos minutos uma ordem de prisão preventiva contra a deputada Carla Zambelli por obstrução de justiça e tentativa de interferência em investigações em andamento no Supremo Tribunal. Um silêncio atônito tomou conta do plenário, seguido por uma explosão de vozes e exclamações de surpresa. Zambelli empalideceu, parecendo momentaneamente sem fala. A ordem, continuou Nicholas, lendo diretamente de seu celular, baseia-se em gravações obtidas legalmente que demonstram que a deputada tentou influenciar o curso de investigações sobre fake news e ataques a instituições democráticas, usando sua proximidade com membros do judiciário. Nesse momento, as portas do plenário se abriram e agentes da Polícia Federal entraram no recinto, causando comoção generalizada. O líder da operação caminhou diretamente até a mesa da presidência, apresentou um documento oficial e então se dirigiu a Zambelli. Deputada Carla Zambelli, tenho aqui um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. A senhora está sendo presa preventivamente por obstrução de justiça e tentativa de interferência em investigações judiciais. As câmeras de televisão captavam cada segundo daquele momento histórico. Zambelli, ainda incrédula, olhou para Nicholas, como se ele tivesse alguma responsabilidade no que estava acontecendo. Isso é culpa sua. Você planejou tudo isso, gritou ela enquanto os agentes se aproximavam. Nicholas balançou a cabeça negativamente. Deputada, meu projeto trata apenas de transparência nos gastos do judiciário. Se a senhora está envolvida em outras questões com o Supremo, isso certamente não tem relação com minha proposta ou com este debate. O presidente da Câmara, tentando restabelecer a ordem, declarou uma suspensão temporária da sessão. Enquanto Zambelli era escoltada para fora do plenário, cercada por agentes federais e uma nuvem de repórteres, Nicholas permaneceu em seu lugar observando a cena com expressão séria. Um colega se aproximou e perguntou em voz baixa: "Você sabia que isso ia acontecer?" Nicholas negou com a cabeça. "Absolutamente não. Meu projeto trata exclusivamente de transparência fiscal. O que aconteceu hoje demonstra justamente por que precisamos de mais luz sobre as instituições, não menos." Nos dias que se seguiram, o vídeo daquela sessão bateu todos os recordes de visualização nas plataformas digitais. A prisão de Zambelli revelou-se apenas a ponta de um iceberg muito maior. Investigações posteriores descobriram um esquema complexo de tráfico de influência envolvendo gabinetes de vários ministros do Supremo. O projeto de Nicholas, antes visto com desconfiança, ganhou apoio massivo da opinião pública e acabou sendo aprovado com ampla maioria na Câmara e no Senado. 3 meses depois, em uma entrevista exclusiva, Nicholas refletiu sobre aquele dia fatídico. Nunca imaginei que um debate sobre transparência fiscal desencadearia uma das maiores reformas institucionais da história recente do Brasil. Isso prova que quando tocamos em certos privilégios, as reações podem ser desproporcionais, justamente porque há muito em jogo. A Operação Toga Limpa, como ficou conhecida a investigação que se seguiu, revolucionou o funcionamento do judiciário brasileiro. O escândalo, ironicamente, fortaleceu as instituições democráticas ao expurgar elementos que abusavam de seu poder. E tudo começou com um debate aparentemente rotineiro e um jovem deputado que, armado apenas com documentos e argumentos sólidos, enfrentou o sistema estabelecido sem perder a compostura. Uma lição de que, na política como na vida, a verdade e a transparência, quando defendidas com convicção e serenidade, têm um poder transformador muito maior do que os gritos mais estridentes ou as acusações mais bombásticas. No final, o projeto de Nicholas não apenas foi implementado, mas expandido para incluir todos os poderes da República, criando um novo padrão de transparência que passou a ser referência internacional. E quanto a Zambelli?
Após cumprir pena e perder seus direitos políticos, escreveu um livro de memórias onde admitiu: "O dia em que zombei de Nicolas Ferreira foi o dia em que assinei minha própria sentença, não pela prisão que se seguiu, mas porque escolhi o lado errado da história." Numa reviravolta surpreendente do destino, o juiz que mais tarde julgaria o caso de Zambelli seria o mesmo Alexandre de Moraes, que também acabou sendo investigado por suas conexões impróprias. Em seu voto, ele reconheceu a ironia da situação. Este caso nos ensina que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei ou do escrutínio público, nem mesmo aqueles que têm o dever de guardar a Constituição. O legado daquele confronto na Câmara dos Deputados transcendeu as figuras envolvidas e se estabeleceu como um marco na história política brasileira. O dia em que um simples debate sobre transparência derrubou um castelo de privilégios cuidadosamente construído ao longo de décadas. E tudo começou com uma zombaria que se transformou em profecia autocumprida. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.